Tô gravando esse vídeo hoje para você me ajudar a cada vez mais receber não e ficar tranquila com isso. Eu fui para um evento no Rio de Janeiro, quem me segue pôde perceber e participar um pouco do evento, de alguns aprendizados. E uma coisa que eu percebi, né, no meio de todas as reflexões, é que eu tinha que ficar mais tranquila em receber não, em lidar com as minhas frustrações, em lidar com esse não que é tão comum. A gente fala muito em falar não. Você tem que aprender a falar não. O meu sonho, e um dia eu vou conseguir, é conseguir falar não, né? Que é assim o stage one, tipo o melhor de todos, é a hora que você consegue falar não sem nenhuma justificativa, sem estar à mercê do outro. É falar não simplesmente. Você quer? Você pode? Vamos fazer isso? Não. Bom, não estou nesse estágio ainda e também não quero focar nesse vídeo na hora que a gente precisa falar não. Eu quero falar com você sobre receber não, lidar com a frustração do não, ouvir o não e cada vez mais ser mais natural com isso. Bom, para ilustrar um pouco disso, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e parece que eu até fiquei bloqueada em relação, né, ao não, em relação a gravar vídeo. Eu estava voltando então do Rio de Janeiro na quarta-feira, eu peguei um avião, cheguei do Rio de Janeiro em São Paulo, em Guarulhos, e de Guarulhos eu peguei um ônibus. E aí o cara que me vendeu a passagem me falou, não, fica tranquila, chega às 2h em Campinas. E aí eu sabia que se chegasse até às 2h30, 2h30 tinha um ônibus Campinas-São Carlos. Então, bom, tava tranquila porque na minha cabeça e o cara, né, tinha me falado que ia chegar às 2h, então eu tinha ali meia horinha, então eu já comprei online a passagem, ou seja, era só eu subir correndo, pegar a passagem e voltar e esperar. E aí, 1:50 parou num lugar, eu falei, nossa, que lugar bonito, isso aqui não é Campinas não, e era Jundiaí, ou seja, eu já sabia que o meu ônibus não ia chegar às 2h em Campinas. E eu falei, gente, porque eu tinha olhado no site e falava 2h30, mas o cara ele foi tão real comigo que eu acreditei. E aí qual que era o problema, né? Se eu não chegasse 2h30, o que aconteceria? O próximo ônibus era às 5h30 da tarde. E aí eu ficava pensando, puxa, se for para atrasar, que atrase, que eu chegue lá 2h40 ou 2h35, assim não dava para eu ter feito nada. Mas não, obviamente, o meu ônibus chegou, eu já estava com todas as malas na mão, eu saí correndo. Eu cheguei em frente ao meu ônibus de São Carlos às 2h30, 2h30. E aí o que aconteceu? Eu falei pro motorista, me espera, eu tô com a passagem aqui, eu só preciso correr rapidão lá e buscar, por favor, me espera. E aí ele falou, não vou esperar, imagina, não dá tempo. Eu falava, não, mas são 2h30 agora, por favor. Ele, não, espera o próximo. Eu falava, o próximo é às 5h30. E fiquei furiosa, juro. Porque daí ele falou, não, eu falei assim, obrigada. Eu falei, né, com uma cara de raiva, obrigada, e fui embora. Furiosa. Furiosa comigo mesma de não ter, né, tido a passagem antes. Furiosa com uma série de razões. E fiquei pensando muito nesse não que eu recebi. Esse não foi muito legal, na verdade, porque assim, realmente ele tinha opção, ele estava no direito dele, mas todas as vezes que eu pego o ônibus em São Carlos, por exemplo, em Campinas, o próximo ônibus das 5h30 chegou 5h45, então eles sempre estão atrasados. Só que eu recebi esse não. E eu tive que lidar com ele, lidar com essa frustração de ficar lá num chá de cadeira, lidar com a frustração de encarar e fazer o que eu tenho que fazer. E aí foi muito legal, eu fiquei feliz de não ter gravado esse vídeo antes, porque ontem eu estava lendo um livro, depois eu coloco aqui, depois eu posto sobre esse livro, mas fala muito, eu falei, não sou louca, não é possível que só eu fiquei vibrando esse negócio de
putz, tomara que eu chegue num momento, assim, numa hora que já não dê, pra eu não ficar chateada. E aí foi feita uma pesquisa, então assim, né, foi feita uma pesquisa que fala sobre isso, sobre a frustração que dá entre você perder um negócio com 5 ou 1 minuto de diferença versus meia hora, 40 minutos, porque a gente fica mais, é aquela quase vitória, é aquele negócio que você quase conseguiu, ai, e não deu certo. Só que a gente tem que olhar isso pelo lado bom. Primeiro, para receber esse não, foi muito bom, foi muito legal, assim, agora, né, que eu já tô aqui, tá tudo bem, mas na hora foi importante. E o que me fez pensar, o quanto às vezes a gente não faz as coisas, a gente não se movimenta por medo desse não, por medo de depois ter que lidar com essa frustração. Então, quantas vezes você falou efetivamente para alguém o que você estava sentindo de verdade, né? Por medo de ter que lidar depois com aquilo, com a frustração, com o não. Ou quantas vezes você deixou de ir ou deixou de fazer por medo de ter que lidar com esse não. Ou no meu caso, porque eu poderia ter falado, putz, não vai dar, nem vou tentar, vou subir já direto. Por medo de ouvir o não. Mas eu acho que a gente tem que ficar calejado no não, porque de repente o não pode virar um sim. De repente, se fosse um cara que estava tranquilo em relação ao horário, que era mais tranquilo, porque ele estava no direito dele, ele estava certo. Ele poderia falar sim. Então, assim, hoje eu quero te lembrar e te trazer para a consciência dos nãos que você tem evitado, porque quando você evita o não, você evita talvez um possível sim. Então é isso, um beijo e até a próxima.